Da forma como eu vejo, eu gosto de ter uma carteira estruturalmente bem diversificada, com tudo que é tipo de segmento que dá para colocar ali dentro, e bem sem uma concentração muito grande num determinado segmento ou no outro determinado segmento, porque aquele talvez seja o do momento. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de estar bem diversificado e equilibrado entre todos. Por que isso? Porque aí eu não preciso me preocupar em ter que acertar o momento das coisas. Não preciso me preocupar com isso. Porque eu tenho um pouco aqui, outro pouco ali, outro pouco acolá. A gente sabe que nem as coisas não se movem todas elas na mesma direção, então eu vou ter um indo melhor, o outro nem tanto, um sofrendo aqui, o outro indo super bem ali, e eu não preciso ficar tentando saber qual é o melhor momento para cada um deles. Então, assim, agora, né, onde a gente acredita que os juros não devam subir muito mais do que estão, devam ficar onde estão e eventualmente começar a baixar, a minha carteira ela não é diferente de quando os juros estavam a 2%, estavam lá embaixo. Por quê? Porque eu não sei quando os juros vai subir, não sei quando os juros vai cair, não sei quando ele vai ficar parado, e sequer tenho a pretensão de, claro que semanalmente a gente fica sempre traçando cenários e, né, querendo adivinhar, mas eu não boto minhas fichas nem na minha adivinhação. Eu prefiro estar bem diversificado. Então, assim, segmentos, todos eles, mas um pouquinho de cada. Tá? E aí, dentro do fundo imobiliário, a gente tem uma figura que é super importante, inegavelmente importante, que é a própria gestora. Né? Dentro de um fundo, o fundo nada mais é do que como se fosse uma grande vaquinha. Um monte de gente coloca seu dinheiro lá dentro do fundo, e lá dentro do fundo tu elege um dos caras da vaquinha, ou contrata alguém que vai decidir o que fazer com esse dinheiro, ou seja, quais imóveis comprar. Esse é o gestor. Eu preciso dizer que esse é um dos caras mais importantes para olhar, é ele que vai decidir o que fazer com o dinheiro. Então, esse é um cara fundamental para se olhar, para se analisar. Antigas, nas gestoras que pertencem às grandes instituições financeiras, aí tu vai estar jogando um jogo seguro. É o cara da primeira série, é o cara faixa branca, que movimentos que tu aprende a fazer na faixa branca, bom, aqueles mais básicos, aqueles mais simples, que têm a sua efetividade, não são os mais acrobáticos, nem os mais bonitos, mas aquilo que funciona é uma boa base. Então vai por aí, já é um excelente caminho. Joga seguro, vai para um terreno seguro. A partir daí, conforme você vai ganhando um pouco mais de experiência, aí você vai tentando entender o que faz o Diego, vai lá entender a história do Diego, que é de uma gestora independente, e vai lá ver se tu gosta do que tu tá vendo. Se tu gosta do que tu tá vendo e tem condições de avaliar isso, beleza, coloca lá o fundo do Diego na carteira, por exemplo. Se não tem condições, a minha recomendação é sempre dar um passo para trás e joga seguro. Vai aonde você, né, tome suas decisões até onde o seu farol ilumina. Então, assim, deu para entender que aquilo é uma boa gestora? Deu, legal. Então, faz sentido ter na carteira. Não deu para entender? Então, não vai. Vai naquelas que deu para entender. Torna a coisa mais simples, bem na linha do que o Stormer está nos dizendo aqui para fazer, trazer uma linguagem extremamente simples. Você, investidor, faça isso com seus investimentos, tome essa decisão dessa forma também. Então, a gestora talvez seja um dos passos mais importantes, mas nem sempre é o primeiro passo, porque a avaliação da gestora ela é sempre subjetiva, né? Então, tem N coisas ali para olhar. Eu gosto de usar um filtro que é bastante indireto, mas que ele fala bastante, que é um filtro de liquidez. Né, um fundo que tenha uma liquidez mínima, e eu boto a minha régua sempre num nível que eu entendo que é elevado, muita gente me diz que é muito elevado. Liquidez é o quanto aquele fundo é negociado no dia, no mês, enfim, qual é a quantidade de negócios acontecendo com ele ali. Eu poderia dizer que isso tem um pouquinho a ver, fazer um paralelo aqui com a popularidade do fundo. Mas, Marcelo, o que popularidade tem a ver com qualidade? Diretamente não tem, mas indiretamente tem. Qual é a chance do melhor fundo do mundo, o melhor de todos, o mais sensacional de todos, ser aquele fundo esquecido, que ninguém viu, ninguém descobriu e ninguém negocia aquele cara? A chance é pequena. Bem, é certeza? Não, nunca é. Qual é a chance de um fundo ruim, perigoso, ruim, ser o fundo mais negociado de todos?
A chance é pequena, porque, né, vamos combinar, qual é a chance desse ser o fundo mais negociado de todos? Todo mundo querer comprar e vender esse fundo, sendo que ele é um fundo que é ruim, tem baixa qualidade. Se um fundo ele ganha visibilidade, popularidade, tem mais analistas olhando para ele, tem mais gente olhando para ele, emitindo opiniões, se as opiniões são ruins, fatalmente os investidores acabam se afastando dele. Então, veja que é um filtro bastante indireto, mas que ele joga as probabilidades a meu favor. E aí tem outros, mas acho que esses dois aqui dá para começar a conversa, Priscila, eu também não vou monopolizar ela aqui, tá? Mas eu coloco esses dois, eu acho que dá uma boa... é um bom ponto de partida, lembrando sempre de uma carteira diversificada, porque se esses critérios aqui eles não são muito objetivos e não falam muito sobre a qualidade do portfólio, do fundo imobiliário, eles jogam muito probabilidade a teu favor, e se você está bem diversificado, a chance de você ter problemas com isso já começa a ficar pequena. Tem outros filtros, tem mais coisa para olhar, mas aí já ia nos requerer aqui mais tempo para aprofundar o assunto. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.